Olá, eu vou estar apresentando para vocês um artigo que ele é intitulado Contratos Organizacionais relativos à prática do paraatletismo de lançamentos, rendimento esportivo e prevenção de lesões musculoesqueléticas no esporte. Esse artigo ele foi produto de uma pesquisa de mestrado desenvolvida por mim, Eveline Tenório, e pelo meu orientador, professor doutor Ricardo José Matos de Carvalho. Então, tem-se que a prática do paraatletismo, ela possui uma grande potencialidade, mas ela traz associada a ela uma alta prevalência e incidência de lesões na prática desse esporte. Sabendo-se que diversos fatores, uma cadeia extremamente longa de fatores, interage complexamente para essas lesões, a ergonomia ela entra tentando compreender esses fatores e a interação entre eles. Esse atleta ele se encontra no centro da nossa análise, considerando todos os fatores de conexão imediata, ambientais e parâmetros globais que interagem com ele, dentro das duas situações complexas que se consideram ao analisar a atividade, que seria a situação de treinamento e a situação de competição. A metodologia utilizada foi a da análise ergonômica do trabalho, como pressupõe. Foram realizadas análises globais, modelagem operante, hipóteses de demandas provocadas. Podemos identificar algumas demandas latentes, gerenciais, ergonômicas. Foram considerados durante todo o processo fatores humanos, sociais, técnicos e ambientais. Toda a nossa metodologia foi ancorada na construção social, em que nós tínhamos a prática do paraatletismo como centro. Observem aqui na figura 2, à direita. Uma série de grupos interagiram dentro desse processo de forma participativa, durante todo o processo da ação ergonômica, e como grupos de foco, nós destacamos aqui os paraatletas de lançamento de dardo e disco e a equipe técnica do NFD da UFPE. A nossa demanda ela foi uma demanda do tipo provocada. Então, para tanto, todo o processo de instrução da demanda, nós dividimos aí em 3 etapas, pelo menos. A primeira etapa foi uma pesquisa mais teórico-documental. Surgiram dessa etapa hipóteses de demandas que a gente conseguiu levar para uma situação de referência, que ocorreu num núcleo também de prática de paradesportiva, sendo que localizado na cidade de Natal, em que surgiram desse momento, dessa etapa, hipóteses de demandas provocadas que foram discutidas lá na situação foco, que foi no NFD da Universidade Federal de Pernambuco, tá certo? Os problemas negociados, eles foram categorizados. O foco da nossa fala hoje aqui são os organizacionais. Eu chamo a atenção da questão da pressão por resultados e da ausência de implementação de pausas sistemáticas para recuperação musculoesquelética. Como resultados de discussão, no nosso artigo, não poderia... Entendemos que a melhor forma de apresentar era realmente considerando as duas situações, a situação de treinamento e a situação de competição. Então, destaca-se como diferentes, e observados aí dentro do aspecto organizacional. Diferentes modos operatórios, tá? Tanto durante a fase de treinamento como a fase de competição. Muitos, de acordo com a fala dos indivíduos e da própria equipe técnica, o que se evidenciava é que os modos operatórios adotados eram aqueles que ofereciam conforto, que aparentavam desempenhar um melhor desempenho, fato esse bem observado na situação de competição, mas eram modos operatórios que pouco se procurava prevenir as lesões na prática do esporte. Outras questões voltadas também para a organização do trabalho puderam ser levantadas aqui em ambas as situações. Eu vou citar algumas. A gente tem problemas relacionados desde o deslocamento desses indivíduos de casa para o treino, a forma como esses treinos eram organizados, a forma como essa periodização ela era, digamos assim, realizada por esses atletas, as etapas da periodização, a falta de especificidade indivíduo, a falta de instrumentos que avaliassem a condição clínica desses indivíduos antes, durante e após, a falta de instrumentos que avaliassem, por exemplo, lesões prévias desses indivíduos, dentre outras coisas mais,
diferenciava um pouco dentro das situações. Eu não vou conseguir agora de imediato, obviamente pela questão de tempo, relatar tudo isso. Mas tem-se que, assim, a organização do trabalho e os diversos outros contratos que foram organizados na pesquisa, eles apontam para a existência de fatores que poderiam ser responsáveis pelo desenvolvimento, desencadeamento ou agravamento de lesões musculoesqueléticas. Destacamos diferentes modos operatórios de execução e diferentes tipos de cadeiras de lançamento. A gente não detalhou tanto aqui, por a gente não estar incluindo aqui contratos tecnológicos, e sim organizacionais. A questão da periodização e gestão dos treinos, né, que ela era feita de forma muito empírica, né, mesmo sabendo que a equipe ela tinha uma capacitação técnica primorosa, né, dentro dessa situação de trabalho que a gente avaliou, dentro dessa situação de treino que nós avaliamos. E, dentre outras questões problemáticas nas próprias instalações, tecnologias, planejamento de treino, gestão, questões dos próprios indivíduos, né, e de ordem geral, organização do trabalho e outras questões. Aqui são algumas das nossas referências. Eu agradeço a atenção.